Existe algo profundamente errado na forma como a morte mais famosa da história aconteceu. Não apenas pelo sofrimento, mas pelos detalhes que ficaram escondidos entre linhas antigas, escritas há mais de 2000 anos. Detalhes reais, registrados, confirmados pela história, pela medicina e até pela própria lógica romana. E quando você junta tudo isso, a crucificação de Jesus deixa de ser apenas um evento religioso e se transforma em algo muito mais perturbador. Porque o que aconteceu naquele dia não foi apenas uma execução, foi um processo brutal, preciso e estranhamente acelerado, e talvez até mal compreendido. A maioria das pessoas imagina a crucificação como algo rápido, pregos, cruz e morte. Mas a realidade romana era completamente diferente. A crucificação era feita para durar, para expor, para torturar lentamente. Era uma mensagem pública. As vítimas não morriam em horas, mas em dias, às vezes até semanas. O corpo ia cedendo aos poucos, desidratando, sufocando, falhando. Cada respiração exigia esforço, porque o peso do próprio corpo puxava o peito para baixo. E para respirar, era preciso se levantar sobre os pregos cravados nas mãos e nos pés. Imagine isso. A cada respiração, dor extrema. A cada tentativa de viver, mais sofrimento. E quando o corpo não aguentava mais, a morte vinha, lenta, silenciosa, inevitável, mas com Jesus. Algo não seguiu esse padrão. Ele morreu em poucas horas. E isso não é interpretação. Está registrado. E causou estranheza até entre os próprios romanos. O governador Pôncio Pilatos se surpreendeu com a rapidez, porque aquilo não era normal. E é aqui que a história começa a ficar mais escura. Antes mesmo da cruz, Jesus já havia sido brutalmente destruído. A flagelação romana não era um castigo simples. Era uma preparação para a morte. O instrumento usado, chamado flagrum, tinha múltiplas tiras com pedaços de metal ou ossos nas pontas. Cada golpe não apenas feria, mas rasgava, arrancava pedaços de pele, expondo músculos e, às vezes, ossos. Historiadores e médicos modernos, como William D. Edwards, analisaram esse processo. E a conclusão é clara. A vítima entrava em choque antes mesmo de chegar à cruz. Perda severa de sangue, colapso físico, falência progressiva do corpo. Muitos morriam ali mesmo, mas Jesus sobreviveu o suficiente. E isso levanta uma pergunta inquietante. Ele foi levado à cruz, já à beira da morte? Sim. Então a crucificação não foi apenas a causa da morte. Foi o último estágio de algo que já havia começado antes. E então vem outro detalhe estranho. No caminho até o local da execução, Jesus não consegue carregar a própria cruz. E então surge um nome, quase perdido na história. Simão de Cirene, homem escolhido da multidão. Sem aviso, sem escolha, forçado a carregar o instrumento da morte de outro homem. Por que ele? Por que naquele momento? Esse tipo de detalhe mostra o caos de uma execução pública romana. Nada ali era organizado como imaginamos. Era brutal, imprevisível, humano demais. E então, a cruz, os pregos, o início do fim. Mas existe algo que quase ninguém percebe. A morte por crucificação não acontece por perda de sangue. Ela acontece por asfixia, lenta, progressiva. O corpo simplesmente não consegue mais respirar. Aqui está o ponto mais perturbador. Para acelerar a morte, os romanos tinham um método. Eles quebravam as pernas da vítima. Assim, ela não conseguia mais se levantar para respirar e morria rapidamente. Esse processo era chamado de crurifragium. Foi exatamente isso que aconteceu com os dois homens, crucificados ao lado de Jesus. Mas com Jesus, não, ele já estava morto, ou pelo menos foi considerado morto. E isso nos leva ao momento mais estranho de todos. Um soldado romano decide perfurar o lado de Jesus com uma lança. E o que acontece em seguida foi registrado com precisão assustadora. Sai sangue e água. Não é metáfora. Hoje, médicos explicam isso como a separação de sangue e fluido acumulado ao redor dos pulmões ou do coração. Algo compatível com trauma extremo, choque hipovolêmico e possível falência cardíaca. Mas pense nisso, esse detalhe foi escrito no século I, sem conhecimento médico moderno, e ainda assim, descreve algo que só faria sentido séculos depois. Coincidência? Ou alguém observou algo real?
e registrou exatamente como viu, e então, outro detalhe quase ignorado: o corpo. Jesus não permaneceu na cruz por dias, como era o padrão romano, mas por poucas horas, e foi retirado rapidamente, antes do início do sábado judaico. Isso é historicamente plausível, mas ainda assim, incomum. Crucificações eram feitas para serem vistas, para durarem, para servirem de aviso. Mas, nesse caso, tudo foi encerrado rápido demais, como se houvesse pressa, como se aquele corpo não pudesse permanecer exposto. E é aqui que tudo se conecta com algo mais profundo. Assim como naquele texto que você trouxe, a história não é feita apenas de eventos, mas de padrões. A crucificação de Jesus não foi apenas sobre punição, foi sobre controle, sobre poder, sobre eliminar alguém que desafiava estruturas. E o mais inquietante, as pessoas envolvidas não se viam como vilãs. Soldados estavam cumprindo ordens, autoridades estavam mantendo estabilidade. Multidões estavam reagindo ao momento. Tudo parecia justificável. E talvez seja isso que torna essa história tão perturbadora. Porque ela não fala apenas do passado, ela revela algo constante. A capacidade humana de participar de algo brutal, sem perceber completamente, sem questionar o suficiente, sem parar. E então fica a pergunta: se você estivesse lá, naquele dia, naquela multidão, assistindo tudo acontecer, você teria reconhecido o que estava diante de você ou teria feito parte, sem perceber? Porque a verdade é que histórias como essa não sobrevivem apenas por fé. Elas sobrevivem porque tocam em algo real, algo humano, algo que continua acontecendo, de formas diferentes, até hoje. E talvez seja exatamente isso que torna a crucificação de Jesus tão inquietante. Não é apenas o que aconteceu, é o que isso revela. Se esse tipo de conteúdo te prende, então você já começou a enxergar além da superfície. E isso pode ser só o começo.